Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. É um privilégio estar com você nesta quarta aula em que nós estamos tratando do tema da EBD de fevereiro, que é perseverança em meio às dificuldades. E é um privilégio estar com você nessa quarta aula que nós vamos ministrar, que nós vamos ter hoje. O tema de hoje é perseverando em adquirir sabedoria. E para tanto, nós vamos utilizar o texto de Tiago, do capítulo 3, verso número 13 até 18, que fala assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Por onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Para que nós possamos viver dias de paz, precisamos exercitar a paz. Esse capítulo 3 da epístola de Tiago, Tiago está falando aos cristãos hebreus e ele está falando sobre assuntos voltados para o cotidiano. E o assunto que ele aborda no início do capítulo 3 é como refrear a sua língua, né? Como refrear as palavras que saem da nossa boca, demonstrando que para que possamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter domínio sobre todas as áreas da nossa vida. Ele usa de exemplo a língua, a palavra, o falar mal, né? Ele compara a língua como fogo que espalha e destrói, né? A língua é como o leme de um navio que direciona, um navio às vezes é gigantesco, o leme é pequeno, então ele compara esse leme com a nossa língua que domina o nosso corpo. Ou seja, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos permitir com que o Espírito Santo mude vários aspectos do nosso cotidiano, da nossa vida, né? A começar pela forma como nós falamos. Se nós falamos de alguém, né, isso precisa ser trazido à luz da palavra, da ação de Deus, para que possamos ter uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida onde nós vamos ter transformações significativas, né? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que as pessoas à nossa volta estão lendo. Que tipo de Bíblia é essa, né? Então eu gostaria de trazer para você essa introdução, mas o que eu gostaria mesmo de falar são algumas características que eu achei muito interessante nesse texto que nós acabamos de falar. Tiago, nessa porção das Sagradas Escrituras, ele contrasta 7 características da sabedoria humana e 7 características da sabedoria divina, né? Existe uma diferença gritante do que se ensina no mundo, ou o padrão de sabedoria do mundo, em comparação ao que Deus deseja ensinar ao seu povo através da sua palavra. E em relação à sabedoria humana, o apóstolo Tiago destaca as seguintes características que eu gostaria de te mostrar, estão no versículo 15 e 16. Então a sabedoria humana ela é terrena, animal, diabólica, produz inveja, né? Tá repetido aí, mas produz inveja, gera um espírito faccioso e temos também a perturbação, né? E no final, obras perversas como resultado de toda essa sabedoria produzida, originada em uma mente que não foi transformada pela palavra. Já a sabedoria divina produz ou gera em nós 7 características que podem ser encontradas no verso de número 17. São elas: pureza, pacífica, né? A sabedoria divina produz essa característica maravilhosa de sermos pacíficos. Ela é moderada, tratável,
cheia de misericórdia, bons frutos, não é verdade? E sem parcialidade. Essas são as 7 características que a sabedoria divina produz em nós. E eu gostaria de falar de cada uma delas hoje para que a gente possa ser edificado através da palavra de Deus. Então, o primeiro tema que eu gostaria de falar é sobre a pureza. Primeira característica é a pureza. Do original, Hagnos, que significa puro, perfeito, santo. De forma figurada, significa inocente, recatado, perfeito. A sabedoria de Deus tem que gerar pureza em tudo que nós fizermos e pensarmos. Nos nossos relacionamentos em casa, na igreja, na empresa que temos ou que trabalhamos, e principalmente no nosso coração, a pureza precisa aparecer, ela precisa existir. Mateus capítulo 5, verso de número 8, fala assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se sua mente for uma mente poluída, meu irmão, maliciosa, se for uma mente que constantemente, eu conheço pessoas, né, que têm essa dificuldade, tem malícia em tudo, né? Ela não consegue, a sua mente não consegue experimentar a totalidade daquilo que Deus quer transformar a sua vida. Uma mente transformada, uma mente renovada através do Espírito Santo precisa ser uma mente pura, ter os olhares sem a malícia, porque se a tua mente for pura, os teus olhos serão puros, teu coração será puro. E essa pureza só é possível através da ação do Espírito Santo, né? Se sua mente for pura, sua boca será pura, seu coração será puro, e você começará a ver a face de Deus. E naquele dia, meu irmão, quando a trombeta tocar, você verá Deus face a face. Amém? Segunda característica que eu queria trazer hoje é pacífica. Verso 9, capítulo 5 de Mateus fala, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Quer ver uma pessoa que pode ser chamada de filho ou filha de Deus? É uma pessoa que leva a paz aonde quer que ela for. Pessoas contenciosas, com dificuldade de perdoar, pessoas com rancor, com problemas emocionais que descontam nos outros, geralmente são pessoas que vivem rodeadas de contenda. São pessoas que acreditam que não merecem ser amadas ou receber amor. Não são dignas, elas acham que elas não são dignas de receber o amor de Deus. Com isso, não permitem com que esse amor entre nos seus corações e, consequentemente, não conseguem amar ninguém, nem mesmo elas mesmas, elas próprias. Resultado, vive em pé de guerra, vive uma vida frustrada, triste, né? E sai de uma guerra e entra em outra. Mas, eu quero te dizer algo, Deus te ama, deseja abençoar sua vida. Você precisa aprender a receber o amor de Deus, para que a paz seja gerada em você, para que você se torne uma pessoa pacífica. Você precisa hoje receber o amor de Deus. Você precisa rejeitar toda e qualquer sentimento de rejeição, abandono em relação à tua vida. Pessoas que te traíram a confiança, você amargurou seu coração, você foi abandonada por alguém que você ama, tem essa sensação, às vezes, quando foi pequenininha, seu pai saiu de casa, abandonou sua família, ou até mesmo morreu, e você fala, puxa, eu não sou digna de ser amada. E você tem esse sentimento, ou você foi rejeitada ou rejeitado quando era criança. Isso produziu uma armadura em volta do teu coração. E com isso você nutre sentimentos que às vezes te trazem tristeza, angústia, né? Lembra muito do passado e não consegue então perdoar. Você precisa, para experimentar a paz de Deus, a receber o amor de Deus na sua vida, no seu coração, na sua história, para que você possa experimentar, ter uma vida pacífica e ser uma vida pacífica. Escute, uma pessoa que tem a sabedoria divina é uma pessoa que semeia a paz, colhe a paz, vive a paz. É uma pessoa que tem a paz
como o norte da sua história, dos seus relacionamentos e da sua vida. Permita com que a paz de Deus, o amor de Deus, entre no seu coração hoje, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Terceiro ponto, para a gente poder avançar, né, a terceira característica é moderação. Moderação vem do original grego, que significa epiekeis, e o significado dessa frase é gentil, manso, brando, paciente. Gente, quanta impaciência a gente está vivendo nos nossos dias, não é mesmo? Quantas pessoas ansiosas, não é mesmo? Mas Deus deseja, através do Espírito Santo, gerar essa moderação, essa mansidão, essa gentileza no tratar, essa mansidão de entender que Deus está no controle da sua vida. Você não pode acrescentar um dia sequer a tua história com a tua ansiedade. Eu nunca vi na Bíblia a Bíblia falar que alguém que foi ansioso e foi abençoado. Alguém que não foi paciente, que foi impaciente, ou que não foi brando e que não foi abençoado. Se nós olharmos Mateus capítulo 5, verso número 5, e eu já falei em aulas passadas que esse sermão da montanha falou profundamente com Tiago, e essa é a referência que ele usa aqui, né? Diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que eu quero dizer para você? Acalma teu coração. Busque ser uma pessoa moderada. Busque ser uma pessoa gentil, tranquila. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando dos teus sonhos. Deus está cuidando dos teus projetos. Mas você precisa confiar nele. Entrega o teu caminho. Entrega tudo. Entrega todas as suas expectativas ao Senhor. E muito mais, né? A Bíblia diz que tudo mais ele fará. E eu te digo, muito mais te será acrescentado. Porque quem confia em Deus não fica desamparado. Quem confia em Deus não é deixado para trás. Confia no Senhor. Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou até mesmo pensou. Amém? Vamos lá, quarta característica. Quem tem a sabedoria divina é uma pessoa tratável. Uma pessoa tratável é uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável tem grandes chances de se tornar uma pessoa sábia. Geralmente, quem não recebe bem uma instrução, seja uma instrução pastoral, ou seja, uma instrução direta da palavra, ela não aprende a lição, ou não aprende com a situação em que ela está passando e ela continua a ter os mesmos resultados. Uma pessoa tratável é uma pessoa em que ela reconhece naquele determinado instante que alguém está sendo usado por Deus para abençoar a sua vida. Mas ela também reconhece que aquela palavra está vindo com amor, com graça. Existem muitas pessoas que vão exortar e são muito duras, são muito contundentes e se esquecem de que estão falando com pessoas. Pessoas precisam receber informações ou exortações ou revelações com amor. Quando a gente percebe isso, quando a gente abraça isso, existe uma transformação. Quantos de nós já não fomos chamados a atenção em amor? Muito cuidado, muito carinho, alguém chegou para nós, foi usado por Deus para abençoar e nós mudamos. Agora lembre-se daquela outra pessoa que chegou já com um cajado na mão, a gente vai falar disso mais para frente, chegou condenando, apontando o dedo. Existiu mudança? Obviamente que não. Então nós precisamos entender que existem dois lados da moeda. O lado da pessoa ser tratável, mesmo quando ela recebe algo com muito amor, muito carinho, ela não se permite ser transformada. Aí, meus irmãos, aí não existe a sabedoria divina agindo nela. Se alguém com amor fala com você aquilo que você precisa mudar e você não muda, você não permite isso, você não vai aprender com as situações, você não vai passar para o próximo nível, sua vida fica para trás. Agora, existe o outro lado, da pessoa que precisa sim receber uma palavra, mas quem está transmitindo não transmitiu com amor, não transmitiu com graça, não transmitiu através do fluir do Espírito. Então, precisamos ser tratáveis. Quando falamos, precisamos ser tratáveis, precisamos ser amorosos, né? Ensináveis. Precisamos também quando recebemos. Amém? Vamos receber a palavra de Deus com amor no nosso coração, porque Deus quer o melhor para nós. Deus quer algo abençoado para a nossa casa, para a nossa vida e, para tanto, precisamos ser ensináveis, aprender com os nossos erros, aprender quando recebermos uma instrução da palavra de Deus, colocarmos em prática para que possamos viver
tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos adiante. Uma outra característica que eu acho maravilhosa é cheia de misericórdia. É a quinta característica. Uma pessoa sábia ou que possui a sabedoria divina é uma pessoa cheia de misericórdia. Não tem como ser puro, pacífico, tratável e não ter misericórdia. A misericórdia é uma característica da compaixão. Eu preguei isso domingos passados, falando sobre perdão, e eu trouxe essa questão. A misericórdia é uma característica da compaixão. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem compaixão, é uma pessoa que se compadece. Mas não é, geralmente a gente assimila compaixão com assuntos ou projetos sociais. Nós vamos ajudar os mendigos, os pobres, as viúvas, mas a gente se esquece também que nós precisamos ter compaixão com os dentro de casa. A compaixão precisa ser exercida com os de dentro da nossa casa e conosco mesmo, né? Às vezes a gente se cobra demais do próximo, às vezes a gente se irrita com alguma coisa e às vezes é muito pesado com aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala, e muitas vezes os de dentro de casa sofrem bastante. A gente tem a tendência de tratar melhor os de fora de casa do que aqueles que estão dentro. Então eu queria trazer uma palavra hoje para você. Seja misericordioso com os teus filhos, teu esposo, com a tua esposa. Tenha palavras de amor, palavras de afeto, palavras de graça. Profetiza vida e não morte. Profetiza bênção e não maldição, né? Então, use essa característica para com você também, para com você mesmo. Se perdoe, meu irmão. Ninguém é perfeito, né? Aceite o perdão de Deus, receba a graça de Deus sobre sua vida e você vai se tornar uma pessoa cheia de misericórdia. Por quê? Se nós olharmos Mateus capítulo 5, verso número 7, fala assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você quer ter misericórdia? Você quer que as pessoas tenham misericórdia de você? Tenha misericórdia você dos outros. Seja uma pessoa que tenha misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas erram, elas falham, vão errar com você. A questão é você entregar tudo isso nas mãos de Deus. Haja com misericórdia. Deus age com misericórdia com você. As pessoas agem de misericórdia com você. E tudo que você fizer vai ser uma bênção. Amém? Vamos lá, gente. Sexta característica, que é bons frutos. Aqui talvez um dos temas que eu mais gosto, né? Toda pessoa sábia produz bons frutos. Bom, essa palavra de bons frutos, o bom de bons frutos é um adjetivo, de acordo com o original grego, significa ágatos, que significa benevolente, proveitoso, útil. No caso do versículo 17, é também caracterizado como um dom. Ou seja, Deus te concede um dom de manifestar através das tuas atitudes frutos que sejam proveitosos e úteis na sua vida e na vida de quem está cercando você. Vou repetir. Deus te concede um dom de manifestar através das tuas atitudes frutos que sejam proveitosos e úteis na tua vida e na vida de quem está cercando você. Quando lemos Mateus 7:17, vemos a seguinte afirmação. Mateus 7:17 fala assim, assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Quando nós vemos essa porção, o texto fala que ele está falando sobre os falsos profetas. Mas nós podemos aplicar na nossa vida. Quais são os frutos que a gente tem gerado? Quais são os frutos que nós temos mostrado ou demonstrado? O que estamos fazendo, né, de atitudes que têm glorificado o Senhor? Que frutos são esses? São úteis? Úteis para a nossa vida? Glorificam a Deus? Ou são frutos ruins que não têm benefício para ninguém nem para nós mesmos? Pelos frutos os conhecereis, ou seja, pelo resultado daquilo que você faz. A tua vida como um todo é um testemunho da ação de Deus ou não. Nós não podemos achar que a gente vai fazer coisa errada, Deus vai abençoar, não é? A gente vai ter uma vida dissoluta e Deus vai, tá tudo bem, eu sou filho de Deus. Não, pelos frutos os conhecereis. São frutos de paz, são frutos de bênção.
Que frutos são esses que estão sendo gerados? Precisamos estar atentos, porque, como eu disse agora há pouco, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Que fruto, quando você está lá no seu trabalho, que fruto você tem gerado? Quando você está com pessoas que não conhecem o Senhor, que frutos você tem gerado? Esses dias eu estava no aniversário de uma criança e tinha alguns irmãos na mesa e tinham pessoas que não conheciam o Senhor. E ali uma irmã, acho que estava empolgada, falou ali sem pensar, né? Mas falou, o pastor tal gosta de ostentar. É um pastor famoso da mídia, né? E ali eu fiquei pensando, puxa vida, mas quem não conhece já vai criar um preconceito, né? Aí nós falamos de outros pastores, né? Outros pastores, não, cara, tem esse cara aqui, esse cara é gente boa, acessa o Instagram dele aí, ó, ele é engraçado e tal, pra gente já tentar mudar o processo. E aí eu fiquei falando, poxa, não foi um bom fruto. Não porque foi maldade, mas porque não foi pensado. Isso também é gerar fruto. Quando a gente está numa roda, a gente está num ambiente, o que a gente tem plantado? Que fruto? Que frutos são esses? Então tome muito cuidado, né? Vamos semear boas sementes para colher bons frutos. Vamos plantar coisas boas, vamos fazer algo que vai glorificar o nome do Senhor, para que todos à nossa volta possam ver a glória, a majestade, a bênção e o favor de Deus sobre a nossa casa e ter a esperança. Eu também quero isso para mim. Eu também quero ter esse Deus na minha história, agindo na minha vida. Amém? Vamos em frente, amados. E, por último, a sétima e última qualidade é sem parcialidade. Do grego adiakritos, significa é traduzido como imparcial, justo, que não julga. Uma pessoa sábia não tem parcialidade. Ela é justa e não condena as pessoas. Aqui eu quero fazer um parênteses. Esse não condenar não é o que o mundo está pregando. As pessoas vivem uma vida dissoluta de pecado, fazem tudo errado e aí gritam, não me julguem. Não é isso. Tá? Aqui significa julgar, condenar dolosamente. Então você não sabe da história inteira, você ouviu e já condenou. O que chegou no teu ouvido, você já condenou. Então chega lá uma história, mas você não viu fulano de tal fez tal coisa. Verdade, mas aquele é um miserável, né? Merece morrer, tal. Eu já condeno o cara. Né? E eu aprendi desde cedo que tem 3 lados da história. O meu, o seu e a verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente ouvir alguma coisa, tinha um pastor que eu conheço, e ele falava algo que é muito sábio. Quando alguém chega e fala assim, você já ouviu falar, você já viu da última? Já ouviu falar da última? De fulano de tal? Quero saber da última nem da primeira, meu irmão. Né? Não quero saber da última nem da primeira. Tem um outro brocárdio que fala assim, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque ser uma pessoa sem parcialidade não significa ficar em cima do muro. Você tem que ter as suas convicções. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. A Bíblia diz isso. Mas a questão é, nós estamos sendo de fato justos, né? Com comentários, com pessoas, com situações. A gente está buscando a verdade mesmo? Não vou lá ouvir o outro cara para saber o que está acontecendo. Isso é sabedoria divina. Quando a gente tem isso, meus irmãos, nós conseguimos ter uma vida plena, livre de problemas, situações. Por quê? Isso é sabedoria colocada em prática. Precisamos buscar essa sabedoria divina para a nossa casa, para a nossa vida, para tudo aquilo que nós estivermos propostos no nosso coração a fazer. O nosso futuro, ele será muito mais abençoado se nós colocarmos essa sabedoria em prática. Ore hoje. Fale com o Senhor hoje. Busque a direção de Deus hoje para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Senhor, eu preciso da sabedoria divina. Eu preciso da sabedoria, porque às vezes o que está acontecendo é que eu estou vivendo mais a sabedoria humana, está cheio de ter inveja, espírito de divisão, né, perturbação, obras perversas, ou até mesmo você está no meio ali, às vezes no teu trabalho, você está lá no teu trabalho e você está vendo todas aquelas obras lá terrenas, né, sabedoria humana. Como é que eu venço aquilo?
Como é que eu venço essa sabedoria humana? Através da sabedoria divina, através do Espírito Santo na tua vida, colocando em prática o que a palavra nos exorta. E com isso, nós temos vitória, nós temos bênção, nós temos paz e nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo com armas espirituais. Nós vencemos o mundo não é com a sabedoria humana. Nós vencemos o mundo é com a sabedoria divina, que Deus dá liberalmente a quem assim pedir. Que Deus te abençoe. Que sua semana seja uma semana diferente. Que você possa ter vitórias. Espero ter te ajudado nesse projeto, nessas aulas. Para mim foi um prazer servir você e eu quero desejar paz, prosperidade, vitória na tua casa. Vamos orar? Aí onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória por aquilo que o Senhor proporcionou para nós em todas essas aulas. Que cada aula possa ter o seu fim proveitoso para cada irmão e irmã que está nos assistindo neste momento. Que a tua paz, a tua prosperidade, que a sabedoria divina inunde a casa do meu irmão e da minha irmã. Que eles sejam abençoados em tudo e que eles possam meditar na palavra de dia e de noite, não se desviar nem da direita nem para a esquerda, para que tudo o que eles fizerem possa ser abençoado. Eu te agradeço pela oportunidade de servir aos meus irmãos, oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade, querendo Deus. Fica com Deus. Boa semana.